Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 11. Domingo passado à noite, hoje pela manhã, nós meditamos também no livro de Atos sobre uma igreja missionária. Aprendemos algumas lições desse livro tão importante, a Palavra de Deus. É um livro que faz a transição dos evangelhos para as cartas. Os evangelhos que narram a vida e a obra do Senhor Jesus, e então as cartas que já são instruções para as igrejas já estabelecidas. O livro de Atos está então no meio, é um livro de transição, é um livro histórico, e é um livro que não tem como principal propósito ser informativo, como as cartas, ensinar doutrina, apesar de que temos doutrina e logicamente que princípios, é a palavra de Deus, mas é diferente em termos de propósito. As cartas, elas são endereçadas às igrejas e também a pessoas, como no caso de Timóteo, e nas cartas contém orientações, advertências, exortações, ensino, como a igreja deve proceder em algumas situações difíceis, como Paulo passa várias instruções para a igreja de Corinto através de 2 cartas. Mas o livro de Atos, ele relata o início da igreja e a expansão da obra missionária através da igreja. Por isso que nós estudamos sobre uma igreja missionária, olhando para princípios sobre os quais aqueles primeiros irmãos se firmaram, e que são princípios inegociáveis, que constituem a vida da igreja, que ampara, que fortalece, e que deles nós nunca podemos abrir mão, se quisermos assim sermos uma igreja verdadeiramente missionária, verdadeiramente cristãos. Então, na continuidade, nós vamos encontrar a conversão de Saulo, nós vamos encontrar o papel importante que ele exerce juntamente com Barnabé no princípio, e como Deus vai usando todos os eventos daquela época para que a igreja se firme e para que outras cidades e regiões, consequentemente pessoas, conheçam o Evangelho e conheçam a pessoa de Cristo, que é o mais importante aqui. Nesse texto que nós vamos meditar hoje, nós vamos tentar desenvolver o tema, a missão da igreja. É algo importante, as coisas já andaram aqui no capítulo 11, desde o início da igreja, mas tem algumas lições para nos conscientizar acerca da nossa missão e daquilo que Deus espera de nós como cristãos. Então, olhe comigo Atos capítulo 11, a partir do verso 19 até o final do capítulo. Atos 11, do verso 19 até o verso 30, diz assim a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia,
o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. A missão da igreja. Tem algo extraordinário acontecendo aqui no momento importante da história da igreja. E isso acontece depois da conversão de Cornélio, a história que os irmãos conhecem muito bem e que ocorre no capítulo 10, quando Pedro, através de uma visão, é guiado até a casa de Cornélio, um homem gentil, um homem fazia parte de uma raça a qual era considerada imunda pelos judeus, então jamais os judeus naquele momento iriam se aproximar de um gentil para pregar o evangelho. Então aqui Deus quebra essa barreira e o Senhor envia Pedro até a casa de Cornélio, um homem piedoso, mas que ainda não tinha conhecimento da salvação em Cristo. E então, a partir dali, os gentios começam a conhecer a salvação. Quando os discípulos tomam conhecimento disso, os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Pedro tinha ido lá, eles vão pedir uma explicação a Pedro. Olha comigo, capítulo 11, versos de 1 a 3. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Eles não concebiam, mesmo os apóstolos, que os gentios estavam dentro do plano de Deus, o que de fato inicialmente não estava, porque Jesus foi enviado para o povo judeu. Por isso que João vai dizer no capítulo 1 do seu evangelho, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, então Deus agora abrange o evangelho, não fazendo distinção de raça e de cor, de nação, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus agora quebra todas as barreiras raciais, culturais, limites geográficos, e o evangelho ele vai unir, de fato já tem unido na igreja do Senhor, pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações. Todo aquele que crê é transformado no Filho de Deus. Pedro vai fazer a sua defesa. Olha, vocês não estão entendendo. Eu recebi uma visão, eu recebi um mandato do Senhor, eu tenho um chamado, e foi o próprio Deus que me mandou lá pregar para Cornélio e consequentemente para os gentios. Eles ficaram satisfeitos. No versículo 18, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então eles compreenderam que era algo muito maior do que aqueles conceitos que eles tinham em mente. Era algo que era o próprio Deus que estava fazendo, o Senhor agora salvando também os gentios. O evangelho se espalha. Os irmãos que tinham sido perseguidos, para a gente entender o contexto aqui, a perseguição começou lá no capítulo 7, com a morte de Estevão, e agora estava crescendo cada vez mais. Aqueles irmãos que fugiram saíram pregando o evangelho atingiu os gentios, o evangelho chegou em Chipre, o evangelho chegou em Cirene, e o evangelho agora chega numa cidade importante chamada Antioquia. E em Antioquia parece que há um verdadeiro avivamento, porque fala em multidão aqui, de um grande número de pessoas que receberam aqueles judeus pobres, que estavam saindo de Jerusalém para não morrer, e agora estavam dando ouvido a esses judeus que já tinham sido convertidos, e eles estavam compreendendo o evangelho, e Deus estava usando aquelas pessoas limitadas, fracas, sem muita instrução, fugindo de casa, abandonando a família, abandonando toda a sua pátria, a sua segurança. E à medida em que nesse contexto aqueles judeus surgiam de Jerusalém, eles saíam pregando o evangelho, eles espalharam a semente. E quando chega em Antioquia, um grande número de pessoas se converte ao Senhor, de modo que agora é preciso que haja um acompanhamento, é preciso que haja um discipulado, porque aquelas pessoas estavam perdidas, estavam soltas, não tinha pastor, não tinha ninguém para orientá-las. Então essa notícia ela repercute
de um grande número de pessoas sendo convertidas ao Evangelho. E ela chega a Jerusalém, os apóstolos dizem: Barnabé, vai verificar o que está acontecendo em Antioquia. Barnabé é enviado a Antioquia. Quando Barnabé chega em Antioquia, diz: o negócio aqui é sério. E o texto que nós lemos diz que ele viu a graça de Deus. Ele viu muitas pessoas abandonando seus pecados e voltando-se para Deus. Aí ele lembra de Paulo, que ainda é chamado de Saulo, que tinha ficado lá numa outra cidade ainda, na Arábia, aonde estava recebendo instrução depois do seu encontro com o Senhor. Aí ele lembra de Saulo, vai lá, chama Saulo: você vai ficar comigo aqui, você vai ser meu auxiliar, você vai me ajudar. E o grande Paulo, ainda Saulo, vai auxiliar Barnabé com muita humildade. Eles ficam ali 1 ano discipulando e preparando pessoas. A missão da igreja, algo que era Deus quem estava fazendo. Aqueles irmãos não estavam compreendendo nada. Os apóstolos nem tão pouco compreenderam, porque como se não bastasse o que Deus fez no capítulo 10, salvando os gentios, o Senhor agora surpreende de novo. No capítulo 11, em Antioquia, o Senhor promove o primeiro grande reavivamento, com uma grande conversão de um grande número de pessoas. A gente nunca é capaz de imaginar o que Deus pode fazer através do nosso trabalho, o que Deus pode fazer através do seu trabalho, do seu compromisso, da sua dedicação, do folheto que você entrega, da palavra que você instrui, porque ela é uma dinamite, é o poder de Deus, e o Senhor pode fazer muita coisa e somente através da palavra. Então Antioquia, o povo todo começa a se converter, e aqueles homens não estavam entendendo nada. As pessoas, nem mesmo o Barnabé fica surpreso, e ali ele agora se estabelece durante 1 ano junto com Paulo para instruir aquelas pessoas. Irmãos, quando a gente olha para a igreja, a gente entende um pouquinho, olhando esse contexto, que Deus começou a fazer e vai fazer até o dia do arrebatamento através da igreja. A palavra igreja, eclesia, ela é interessante, porque significa um ajuntamento, significa uma assembleia, uma congregação solene. No seu original é eclesia, a preposição ek é exatamente chamado para fora, é aquele que está fora de propósito e que está no mundo, e a igreja chama as pessoas para fora do mundo, para dentro dessa congregação, para dentro desse ajuntamento, para dentro dessa assembleia, porque esse mesmo termo é usado no Antigo Testamento quando se refere à congregação de Israel. É a mesma ideia da palavra ajuntamento solene. E agora o Senhor Deus chama pessoas para essa congregação que recebe o nome de igreja. Ek, para fora de, e Kelel, chamado. Então, quando junta-se as duas palavras, chamado para fora de, é exatamente o significado de igreja. Nós estamos na igreja, e não simplesmente o fato de estarmos dentro desse prédio. Nós fazemos parte agora do corpo de Cristo, nós somos cristãos, nós pensamos diferente, nosso coração foi transformado, fomos feitos povo de Deus, fomos chamados para fora do mundo, da maneira do mundo pensar. Há uma proposta de vida nova, de vida diferente, para você ser uma melhor pessoa. E é aqui em Antioquia interessante, porque até então o povo de Deus não tinha sido chamado de cristão. Você não vai encontrar isso no livro de Atos. O povo já tinha sido convertido, já tinha multidões de pessoas convertidas. Alguns chamavam os do caminho, chamavam de seguidores de Jesus. Mas o termo cristão, que é pequeno Cristo, nós nos identificamos com Cristo, nós somos seguidores de Jesus Cristo, por isso que nós somos crentes em Jesus Cristo. Esse termo, pela primeira vez, Deus honra Antioquia, e é aqui onde aparece, conforme a informação do versículo 26. Vamos olhar algumas lições, irmãos, hoje à noite, em relação à missão da igreja, quando a gente se depara com esse contexto aqui e com essa história. A primeira lição que eu encontro aqui é que o trabalho de Deus só pode ser estabelecido pelo poder de Deus. Por mais que Deus envolva homens, por mais que Deus conte com a gente, sem precisar de nós, por mais que a igreja desafie pessoas para ofertar, para doar Bíblias, para trabalhar, para servir, aqui no projeto de Deus, ele resolveu nos abençoar, envolve homens. E quando eu digo homens, eu falo da humanidade, envolve a humanidade, pessoas.
E esse trabalho, ele só vai adiante se Deus operar, porque quem está fazendo essa obra aqui é Deus. Não foi pelo poder de Pedro, não foi pelo talento de Barnabé, não foi pelo intelecto de Saulo, absolutamente nada dos apóstolos. Eles são simplesmente instrumentos. Nós somos instrumentos. O trabalho de Deus, ele só pode ser estabelecido se for pelo poder de Deus. Veja o verso 19 do texto que nós lemos. Diz que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam. Então, irmãos, aqui parece que a obra de Deus vai acabar. Se você olhar apenas para esse versículo, para esse contexto, e o que está acontecendo, sem levar em conta o que vai acontecer adiante, parece que a obra está acabando. Que Deus não é o Todo-Poderoso, mas você não imagina o que Deus está fazendo. A igreja passa por momentos assim. Às vezes a gente olha para a igreja, quando ela enfrenta suas crises, e isso é bem comum, e a gente pensa, o mundo vai acabar, a igreja vai acabar, agora desaba tudo. E não é assim, porque é o poder de Deus, é a igreja de Deus, é o Senhor quem está cuidando e quem está dirigindo, e é Ele o responsável de fazer a obra de levantar pessoas, a obra de salvar almas, a obra de edificação. Então o trabalho de Deus, ele só é estabelecido pelo poder de Deus, e isso traz contentamento, paz, tranquilidade ao nosso coração, porque não sou eu quem tem que fazer isso, não é você quem tem que fazer isso, nesse sentido, é Deus pelo seu poder. Então a gente olha aqui, um bando de judeus, pobres, sem perspectiva de vida, saíram de suas cidades, abandonaram suas casas, muitos provavelmente abandonaram, se perderam da família, fugiram sem saber para onde iam, porque o principal objetivo agora era preservar a vida. Eles estavam fugindo, mas é interessante que o poder de Deus vai com eles, e nessa situação de pobreza, de sofrimento, de angústia, de tribulação, eles pregam o Evangelho. Eles viram no sofrimento uma oportunidade de levar adiante o trabalho de Deus. Então, os primeiros missionários foram essas pessoas aqui. Os primeiros missionários usados por Deus para a expansão da obra missionária, e o Senhor conduz esse grupo até Antioquia, eram pessoas sem nenhuma instrução, pessoas que talvez não tiveram tempo de receberem o doutrinamento da igreja, pessoas simples, pessoas humildes, sem nada a oferecer, pessoas que estavam sofrendo, e aí se depara com gente que também está sofrendo e diz: eu tenho um caminho melhor para você, eu tenho uma solução, eu conheci um homem chamado Jesus, e ele é Deus, e ele me fez um convite e eu fui, e não há nada legal do que seguir Jesus. Você não quer vir também? E as pessoas começaram a serem atraídas, porque juntamente com essa pregação simples, o poder do Espírito Santo agora estava agindo. Jesus tinha ido, voltou aos céus, mas ele disse: eu enviarei outro Consolador. Então no capítulo 2, o Espírito Santo já tinha descido, e agora ele está agindo, enchendo os corações dos seus filhos, e abrindo a mente das pessoas, e salvando almas. Então é o poder de Deus. É o poder de Deus quem faz a obra de Deus. Número 2, o trabalho de Deus envolve fidelidade e compromisso. Fidelidade e compromisso. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Eles eram fiéis. Eles tinham um alvo, eles tinham uma tarefa, eles tinham um papel: pregar o Evangelho. Não era nesse momento combater a fome. Vocês vão ver isso aqui mais adiante. O mundo vai passar por uma grande fome agora, e eles têm preocupação com isso também, mas não é prioritariamente é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. A última frase do verso 20. Então eles estavam muito bem focados, eles sabiam para o que tinham sido chamados. Eles agora começam a compreender porque é que estavam sendo perseguidos. Vejam como Deus é bom. Às vezes Deus nos explica algumas razões do sofrimento, às vezes não, a gente sofre sem saber mesmo, e depois às vezes a gente compreende, depois nem sempre compreende, e é assim. Mas nesse momento eles talvez começam a entender porque é que eles tiveram que sair às pressas de Jerusalém, quando eles começam a ver um monte de gente se convertendo em Antioquia. Ou seja,
fidelidade, compromisso. Eles tinham um alvo, eles tinham foco, eles tinham o discernimento do que Deus queria da vida deles. E agora eles entendiam por que estavam sofrendo, por que aquilo estava acontecendo. E nós, irmãos, qual é o nosso chamado? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a minha vida? O que é que Deus está querendo fazer através de sua vida? O que é? Você sabe qual é o seu chamado? Não precisa ser para ir para o campo missionário, necessariamente não. Deus não chama todo mundo para o campo missionário. Deus tem um plano para cada um, e pode ser lá no seu local de trabalho, lá onde você está. Foi Deus que te colocou. O que é que Ele quer que você faça lá? Qual é o seu chamado? Você tem convicção disso? Tendo esse entendimento e essa convicção, isso envolve compromisso, fidelidade. Sem essas duas coisas, ninguém pode servir ao Senhor. Compromisso com o Senhor, fidelidade ao Senhor, porque o Senhor é fiel. É ao Deus fiel que você está servindo. Então tem que ser fiel. Fiel à mensagem, fiel à palavra, fiel à tarefa, fiel ao compromisso, fiel no sustento dos missionários, fiel no temor do Senhor. Envolve compromisso e envolve fidelidade. E eles tinham algo muito bem estabelecido: anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. O trabalho de Deus envolve isso. No ano 3, o trabalho de Deus conta com a bênção de Deus. Isso é fantástico. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles. Você quer fazer o trabalho de Deus? Você quer ter a aprovação divina? Então faça o trabalho de Deus. Senhor, abençoe. O trabalho de Deus já está abençoado. A mão do Senhor está contigo.